até essa foto para chamar a atenção de vocês. Por quê? Quando o recurso de jato, a gente evita fazer dessa forma, tá? É um abdômen que tem estrias bastante. Foi feito da forma correta, porém, deveria ter sido feito uma parte, depois outra parte, depois outra parte, depois outra parte. Por quê? Se eu fizer tudo de uma vez, eu tenho um risco muito grande de descontrolar a reação inflamatória que eu estou provocando. O ideal não é fazer a barriga toda de uma vez, porque eu posso causar uma inflamação muito intensa. O jato de plasma é um equipamento que ele faz uma cauterização, ou seja, ele queima a pele. E se ele queima a pele, você imagina uma queimadura desse tamanho aqui, ó, né? Então, eu tenho que separar quadrantes e fazer por seção. Então, eu faço um quadrante, faço outro quadrante, e depois eu faço outro e depois outro. Se eu quiser voltar no primeiro de novo, numa quinta sessão, eu posso, não tem problema. Mas eu não posso fazer eles diretão. Então, eu tenho que fazer um quadrante, esperar a reação diminuir. Depois eu faço outro quadrante, espero a reação diminuir. E assim por diante. Tudo bem? Sim. Tá. Eu, particularmente, não gosto do jato de plasma para tratar a estria. Por quê? Porque a pele da estria já é um problema. É uma pele que já está com problema. Então, é uma pele que ela não tem uma nutrição boa. Se ela não tem uma nutrição boa, ela não vai ter uma resposta boa, certo? A uma queimadura, por exemplo. Então, ela vai até responder, porém, ela vai demorar muito. Quem trata com o jato de plasma as estrias, cansa de esperar a casquinha cair, demora. E a gente sabe que as clientes, elas são muito exigentes, né? E elas vão querer tomar sol, e elas vão correr um risco muito grande de manchar essa estria. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tratamento que a gente vai escolher e para quem, né? Então, isso daqui é uma dica que eu dou. Dá para usar? Dá para usar. Porém, associa com outro tratamento, tá? Como que seria essa associação com outro tratamento? Eu vou estimular a estria, vou deixar a casquinha lá. Ela vai cair. O jato de plasma, geralmente, quando é em outra região, ele cai em 4, 5 dias. Se for até uma pele boa, é bem rápido mesmo. Na estria demora pra caramba. Então, quando eu uso o jato, eu espero um tempo e uso um outro recurso. Aí eu faço uma dermoabrasão, ou eu faço um peeling, não corro risco de manchar. Aí eu faço um outro procedimento em cima. Aí ela clareia. Porque senão ela vai ficar escurinha mesmo. E aí fica feio demais, né, gente? Não compensa. Então, mas não é um recurso que eu uso muito. Só que ele dá resultado. Só que ele é chato. Ele é chato de tratar, tá? Então, quem usa o jato, quem tem o jato, é legal associar com outro recurso. E a gente entra agora no microagulhamento. O microagulhamento, ele é muito usado, tá? Para estria. Por quê? A gente vai fazer a indução do colágeno junto com a indução, com o estímulo do fibroblasto. Então, é bem legal. E aí eu posso também associar já nesse momento, com um ativo. Então, um dos recursos mais usados para estria e que dá um resultado bem legal é o microagulhamento. E você pode fazer ele com um roller, você pode fazer ele com a caneta ou infusion, que é um recipientezinho que você coloca o ativo lá dentro, tá? Então, é um recurso super usado, não fica complicado de você manusear, tá? E quem já tem o curso aí já pode pôr a mão na massa e usar.
porque dá um super resultado, tá? E ele vai estimular tanto a estria quanto a região toda. Então, é uma soma de fatores aí que você vai ter que a pele dá uma resposta boa. Beleza? Acabando. Calma. Aí a gente tem a Carbox. A Carbox, ela é bastante usada para estria. Só que lembra que eu falei para vocês que eu gosto do resultado da Carbox também associado. Uma vez eu fiz uma experiência com um médico que trabalhava comigo e ele pegou meia barriga e eu peguei meia barriga para tratar. Ele pegou com a Carbox e eu peguei com a corrente filtrada. E a corrente filtrada, ela estava dando mais resultado. Então, metade do abdômen eu tratei com a corrente filtrada e ele fez a outra metade com a Carbox. Aí aconteceu que chegou aqui no meio. E ele chegou aqui no meio, ele passou para lá. Ele usou um pouco da minha parte. E nessa região, que era onde tinha a estria mais desenvolvida, mais larga, foi onde regenerou melhor. Então, aí a gente descobriu num experimento sem querer que a Carbox associada com a corrente filtrada, ela dá um super resultado para tratamento de estria, tá? Então, quem tiver os dois recursos é top, porque ela regenera pra caramba. Aqui é um equipamento de ozônio, ele é retirado, é um gás que é retirado, o gás oxigênio que passa pela máquina, ele é transformado em ozônio. Esse ozônio, ele é retirado numa seringa, ele tem um peso diferente do oxigênio que está no ambiente e você introduz com a agulha na pele da pessoa, tá? E aí você vai fazendo a estria toda. Tem as dosagens certas, tem todo um preparo para fazer isso daí. É um tratamento mais recente agora, que está sendo mais usado mais recentemente. E também pode ser associado com outros, tá? E a gente tem a intradermoterapia, que é a injeção de substâncias. Então, eu melhoro as condições da pele, no geral, e depois eu trato a estria sozinha, que também dá um resultado legal. Então, olha quantas possibilidades a gente tem para conseguir tratar as estrias, né? Muitos recursos. E dentro da parte de cosméticos, que a gente vai fazer associação com esses tratamentos que a gente viu, a gente tem os peelings. Então, tem vários, tem uma infinidade de peelings. Fatores de crescimento estão sendo muito usados, principalmente o TGF, que ele estimula a renovação celular. Então, se vocês quiserem até anotar aí, o TGF é um dos mais usados hoje, tá? A terapia ortomolecular, ela entra nos cosméticos, mas ele também pode ser utilizado por via oral. Então, tem alguns ativos ortomoleculares que dão uma base legal para a pele regenerar. O ácido hialurônico também é bastante usado, porque ele melhora a hidratação do tecido, e a gente sabe que um tecido bem hidratado, ele responde melhor. O colágeno direto na pele também, tá? Porque ele ajuda na sustentação. Vitamina C e o silício, eles estão sempre juntos nos ativos de regeneração. Por quê? Eles ajudam o corpo, a região que está sendo tratada, a regenerar mais rápido. Então, quando você vai comprar um cosmético, ou mandar manipular, por exemplo, você pode pegar um TGF e colocar aqui com silício. Ele vai ajudar ainda mais a penetração daquele ativo ou a célula reagir melhor, tá? E aí a gente precisa pensar o seguinte, deixa eu voltar a câmera aqui, falar com você. O que a gente precisa pensar? Dentro de todos esses recursos que a gente viu, qual que é o melhor? Não tem, né? Tem o que você se adapta. Então, a gente tem que pensar na construção
negócio da conduta. Então, quando eu vou construir uma conduta de tratamento de estria, o que eu tenho que pensar primeiro? Primeira coisa, avaliação. Como que está sendo feita essa avaliação? Como que essa pessoa está reagindo metabolicamente? Então, aquela questão hormonal toda, ela tem que ser vista, tá? Que fase da vida ela está? Como que estão os hormônios nessa fase que ela está? Então, geralmente, quando é uma adolescente, por exemplo, que estão com aquela oscilação muito grande de hormônio, eu não entro com tratamentos que eu sei que não vão reagir muito. Então, a gente tem que pensar assim, eu tenho que melhorar a qualidade da pele e estabilizar o hormônio. Se ela tiver com muita instabilidade, manda ela para o endócrino, para depois ela vir, tá? Uso de anticoncepcional. Tá usando anticoncepcional por muito tempo? Manda ela parar. Ou vai cortar o efeito. Então, aí tem que pesar na balança o que vale mais a pena, né? Ela pode parar por uns 3 meses, você faz o tratamento, depois ela volta. Outra questão, que associar com o quê nos tratamentos? O que a gente pode associar de tratamento? Isso tem que pensar, tá? Então, não é para sair louca, desembestada, comprando equipamento. Às vezes você tem um equipamento, uma canetinha lá junto com o Inderm, que faz um tratamento ótimo. E você associa com cosméticos, por exemplo. Então, você não precisa ficar naquela história louca de ficar adquirindo equipamento, tá? Você tem que conhecer o que você consegue associar com o quê. Todos esses tratamentos que eu passei para vocês, eles podem ser casados, eles podem ser associados, geralmente com cosmético ou com outro tratamento. Então, a gente pode associar, por exemplo, uma corrente filtrada numa primeira fase. Numa segunda fase, você pode usar a dermoabrasão. Numa terceira fase, você pode usar depois que você já teve uma reconstrução ali, o máximo que você conseguiu do tecido, você pode usar uma radiofrequência, por exemplo, porque aí você trata o tecido como um todo. Então, isso daí é você ir trabalhando com os recursos que você tem, tá? O que eu mais uso aqui no consultório é a corrente filtrada, a microgalvano, e, posteriormente, o peeling com cosmético. Eu faço uma dermoabrasão e uso um cosmético. Ou faço uma dermoabrasão, espero um pouco, não aprofundo muito, coloco um peeling químico. E aí a gente vai observando o tecido, como ele está reagindo, porque às vezes ele não reage de um jeito e reage de outro. Então, isso também é interessante a gente ficar atento, tá? Quem já tem, por exemplo, curso, que algumas meninas aqui já têm, do microagulhamento, quem já tem o jato de plasma, pode estar usando o recurso e consegue um resultado também associando, consegue um resultado legal, tá? Então, tem N coisas aí que dá para fazer, beleza, meninas? Antes da gente encerrar, eu vou abrir para vocês fazerem os questionamentos e a gente fazer umas considerações. Esse curso eu ia dar ele em setembro, aí eu cancelei e antecipei aqui para turmas pequenas, tá? Para a gente poder ir trabalhando nesse período de pandemia aí, já ir também aprofundando um pouquinho esses conteúdos, porque agora entra inverno e vocês conseguem também pôr um pouco a mão na massa com essas informações que vocês pegaram aqui,